Pessoal, tudo bem? Professor Edson novamente, gramática em foco. Vamos hoje trabalhar com a tonicidade das palavras e ainda nessa aula já entrar numa primeira parte de acentuação gráfica. Qual que é a importância desse conceito básico que está na lousa, que você já deve lembrar lá do ensino fundamental, oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos? Gigantesco. Sem esse conceito básico, você não consegue empregar as regras de acentuação. Então, entender isso é fundamental para que a aula de acentuação flua de fato, ok? Toda palavra com pelo menos duas ou mais sílabas, se classifica entre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então nós vamos lendo aqui, escrevendo alguns exemplos aqui, e esse é um exemplo que eu vou usar já com vocês. Então quer dizer que toda palavra com duas ou mais sílabas, ela se classifica como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ok. E como que eu defino isso? É a posição da sílaba tônica na palavra. Por exemplo, vatapá é uma palavra oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Tudo bem? Vamos separar aqui até para facilitar a vida de vocês. Tá aqui. Muita gente, e aí vamos abrir um parênteses aqui, muita gente fala, ok, Edson, eu não tenho problema nenhum em entender a definição de oxítona, paroxítona ou proparoxítona. O meu problema está em identificar a sílaba tônica. E aí tem vários truquezinhos. Eu lembro da minha professora falando para bater palma, isso nunca funcionou comigo. E comigo, o que funciona é entender o seguinte. Sílaba tônica é a única sílaba da palavra, vamos usar essa como exemplo, que já está na lousa, em que eu consigo colocar o máximo reforço sonoro possível e eu não distorço a pronúncia. Então vamos fazer um exercício bastante básico e bastante grosseiro, vamos dizer assim, mas que vai funcionar com você. Imagine se chamando essa palavra. Vamos fazer um teste. Vamos reforçar essa sílaba. Imagina que você tem um amigo chamado Vatapá e você está na porta da casa dele. Vatapá. Eu não aceito reforço nessa sílaba. Eu distorço a pronúncia. Tenta essa. Vatapa. Eu distorço a pronúncia. Agora aqui você pode ficar roxo, perder todo o ar do seu pulmão e a palavra não se distorce. Vatapá. Ok? Ah, mas eu vou fazer isso sempre? Qual o problema? Desde que seja aqui. Senão você vai chegar no seu vestibular berrando no meio da sala, vai ficar meio complicado. Mas isso funciona com todas as palavras, ok? Então, definição de sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, mais forte sonoramente falando. É aquela em que eu carrego mais a pronúncia. E ela é a única da palavra que aceita esse reforço. Então, testar as outras é uma saída. Tudo certo? Sílaba tônica na última sílaba, eu tenho uma palavra oxítona. Paroxítona, sílaba tônica na penúltima. Por exemplo, mesa, cadeira. Ai, mas eu estou na dúvida. Testa. Mesa. Eu não consigo reforçar essa. Agora joga toda a sua força nesse. Mesa. Então a sílaba tônica de mesa é o me. Não está na última, está na penúltima. Palavra paroxítona. Tudo bem? E a proparoxítona, essa a gente lembra, todo mundo lembra da proparoxítona da escola. É aquela palavra com a sílaba tônica na antepenúltima. Eu sei que ela tem acento, eu não acentuei de propósito. Então, árvore, opa, ela está aqui. E toda proparoxítona, essa regrinha todo mundo conhece, então não custa adiantar, toda proparoxítona vai ser acentuada. E palavras como essa, ficou fácil, você pegou palavras curtinhas. E anticonstitucionalissimamente. Não se deixe amedrontar pelo tamanho da palavra. Sílaba tônica ou é a última sílaba, ou é penúltima, ou é antepenúltima. Nunca vai ter sílaba tônica para lá. Então não importa o tamanho da palavra, você basicamente está trabalhando sempre nas últimas três sílabas. E a palavra anticonstitucionalissimamente é paroxítona. Sílaba tônica está aqui. Anticonstitucionalissimamente. Tudo bem até aí? Esse conceito é primário. Primário não de fácil, não que você que teve dificuldade se sinta ofendido.
primário porque nós precisamos dele para acentuação gráfica. Sem esse conceito de oxítona, paroxítona e proparoxítona, não se emprega acentuação gráfica, ok? É ferramental. Então agora, um segundinho, a gente vai para as primeiras regras de acentuação e você não vai nem perceber a virada. Já já. Agora eu estou com as regras de acentuação aqui na lousa, pessoal. Já já vocês vão entender por que eu chamo isso de regra principal. Por que eu estou dizendo eu e batendo no peito? Porque essa não é uma nomenclatura que a gramática traz, não é uma nomenclatura que os materiais de cursinho trazem, não é uma nomenclatura que você costuma ouvir por aí. Mas é que fica muito mais fácil, pelo menos é o caminho que eu encontrei para que você entenda. Tudo bem? Então nós vamos devagarinho. Regra por regra. E aqui, sem hipocrisia nenhuma, você vai ter que suar um pouquinho para decorar essas regras. E a palavra é decorar de fato. Entender é maravilhoso, mas você precisa decorar. E te garanto uma coisa, sabendo todas as regras da ponta da língua, eu te provo isso no final, tá? Não existe palavra que você não saiba pronunciar. A gente vai conversar melhor no final do porquê das regras de acentuação. Vamos primeiro entender todas e aí a gente troca uma ideia sobre isso. Tudo certo? A primeira regra principal, já que vocês vão entender porque eu chamo ela assim, é essa. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O e os plurais. Pô, Edson, mas até agora você não falou de monossílabo tônico, você falou em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ok. E foi de propósito, porque é nesse momento que eu quero trabalhar com isso. Ok? Olha só. Vamos pegar um exemplo aqui, frasal. As pessoas são más, mas eu as amo. Olha o que acontece. Lembra? Volta o vídeo se for preciso. Palavras com duas ou mais sílabas se classificam entre oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Só que existem palavras com uma sílaba só. Se eu tenho palavras com duas ou mais sílabas e sempre uma delas vai ser atônica e as outras é aquilo que a gente chama de átona. Então, lembrando da palavra mesa, que é uma paroxítona. Me é a sílaba tônica, em contrapartida o SA, o ZA, a pronúncia ZA, é a nossa sílaba átona. É claro e escuro, são antônimos. Tudo bem? E nessa palavra que só tem uma sílaba? Opa, se ela só tem uma sílaba e essa sílaba for tônica, então essa palavra é tônica inteira. Ou se ela só tem uma sílaba e essa sílaba for fraca, for átona, então a palavra inteira é átona. E é isso mesmo. Por que eu dei esse exemplo? Porque eu tenho dois monossílabos lado a lado, muitíssimo parecidos, mas um deles é mais forte do que o outro, um é tônico e o outro é átono. Então as pessoas são más, mas eu as amo. Ok? Então esse, você pode pronunciar aí, esse monossílabo é pronunciado com muito mais força, muito mais intensidade do que esse. Então esse cidadão é o que eu chamo de monossílabo tônico e esse é o monossílabo átono. Tudo bem? Ah, mas tem uma técnicazinha para distinguir isso? Não, infelizmente, monossílabo tônico e átono é ouvido. Dai a César o que é, dê a César o que é de César. Olha o primeiro D. Dê a César o que é de César. O primeiro D, que é a forma verbal, muito mais forte do que a preposição de César. Então, monossílabo tônico, monossílabo átono. Ok? Posso falar uma dúvida muito grande que acontece com os alunos? Muitos alunos têm essa dúvida. E a palavra trem? Muita gente chama isso de oxítona. Gente, para que eu chame isso de oxítona, eu tenho que ter pelo menos duas sílabas. Porque eu não tenho, quando eu tenho uma sílaba só, eu perco o conceito de primeiro e último. Se você é a única pessoa na frente do caixa de um banco, você é o primeiro da fila ou o último? Não existe o conceito. Então, uma sílaba é monossílabo, ok? Entendido isso, aí a coisa fica fácil. Acentuam-se os monossílabos tônicos, por isso que o segundo mas aqui não era acentuado, terminado em A, E e O, e os plurais, como exemplo, pá, pé e pó. Ok? Segunda regrinha, agora sim, trabalhando as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Acentuam as oxítonas, ou seja, palavras com pelo menos duas sílabas, cuja sílaba tônica seja a última da palavra. Terminada em A, E, O, igual de cima, em e ens. Alguns exemplos aqui.
sofá, café, cipó, refém e parabéns. Ok? Então, trabalhando com aquele conceito que eu até já usei em outras aulas de peneira. A primeira peneira é qual é a sílaba tônica. Esse é o seu primeiro passo para acentuar a palavra. Ah, a sílaba tônica é a penúltima. Então essa é uma palavra, perdão, sílaba tônica é a última. Então é uma palavra oxítona. Giro a chavinha das oxítonas, terminadas em A, E, O, em EIS. Aí eu analiso aquela palavra, acentuo ou não. Tudo certo? Aquela que aí você na sua casa deve estar com vontade de xingar o professor aqui desse lado da câmera. Acentuam-se as palavras paroxítonas, sílaba tônica na penúltima sílaba, terminadas em. Pessoal, abrindo um parênteses aqui. Eu já vi muita regrinha, muita técnicazinha para se tentar condensar as regras das paroxítonas. Eu ouvi a tal da palavra Rinlux, que você também talvez já tenha ouvido. Ah, você tem esse jogo de palavras, a palavra Rinlux tem todas as terminações. Não tem. Eu tenho anos de experiência, eu nunca achei uma regrinha mnemônica, que é o nome disso, que condensasse tudo isso. Então aqui a gente vai ter que suar um pouquinho mais. A regra das paroxítonas é a mais extensa de todas, mas se eu conseguir gravar, você também consegue, os meus alunos conseguem, ninguém é melhor do que ninguém. Bora trabalhar. R, L, N, X, P, S, I, ZUS, ANS, ANS, ONS, UNS, EIS. Essas aqui eu vou querer conversar em especial com vocês, essas duas, e só trocando uma ideia sobre as outras. Claro que eu não vou dar um exemplo de cada aqui, porque olha só a quantidade, a gente vai gastar muito tempo. Mas, por exemplo, elétron, elétrons, álbum, álbuns, túneis, ok? Órfão, órfãos, bônus, lápis. Então a gente tem todas aqui. Lembra? Lá no final da acentuação eu vou te mostrar para que serve tudo isso de verdade, na prática. Tudo bem? Aqui eu quero conversar com vocês. Sendo bastante sincero, faz muito tempo que eu não vejo um vestibular tentar pegar aluno com isso. Mas não custa saber, porque já tentaram muito no passado, não tão distante assim. Acentua as paroxítonas terminadas em "en". Então vamos pegar duas aqui. Pólen, está aqui a sílaba tônica, por isso acentuada. E vamos pegar hífen. Está aqui a sílaba tônica, por isso acentuada. Vou fazer o acento maior. Ok. Onde que está o problema então? Vou passar isso aqui para o plural. Pólens e hífens. Eu tenho "en" no singular. A partir do momento em que eu passo para o plural, o meu acento tem que sumir. Ok? Ah, putz, legal. E essa aqui? Item. Aí de casa, me ajuda com o exercício. Qual é a sílaba tônica? É aqui. Então é uma paroxítona terminada em "en". E aí você lá na hora de fazer a prova, você está com a pressão do momento, você está cansado, paroxítona terminada em "en", você vai se ligar na sonoridade, vai virar a chavinha das paroxítonas e vai chegar nisso aqui. Só que aqui entra a ortografia também. Paroxítona terminada em "en" é com "n" de navio, não com "m" de Maria. E vira e mexe aparece a palavra item ou algo, alguma similar a essa, tentando te induzir a botar acento aqui. Então guarda o seguinte, paroxítona terminada em "en" tem acento? Tem, com "n" de navio e no singular. Tudo bem? E os ditongos crescentes eu quero conversar também com vocês, para que vocês não caiam em alguns enganos. Vamos separar, já deixar separado aqui a palavra distância. Distância, lembra? Então ela é uma paroxítona. Tudo bem? Paroxítona terminada em "a" não tem acento. Porque se tivesse mesa seria acentuado. Pode olhar. Ah, mas tem o "an". É fonema diferente. Vai lá na nossa aula de dígrafo, umas 2 ou 3 aulas atrás, eu me recordo, e você vai lembrar desse conceito. Fonemas diferentes. Mas eu sei que palavra distância tem acento, Edson, mas paroxítona terminada em "a" não é acentuada. Mas isso tem uma regrazinha diferenciada. Isso é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Tudo bem? Não lembro que é ditongo crescente ou decrescente? Tem aula nossa também. Dá uma voltadinha lá na playlist que você vai encontrar uma aula sobre dígrafos, ditongos, hiatos, separação silábica. Vale a pena dar uma passadinha.
Então, cuidado com essas duas. Paroxítona terminada em "en", com N de navio no singular. Paroxítona terminada em ditongo crescente também tem acento. Tudo certo? E aí a gente vai para a última regrinha aqui, que é o refrigério, um balde de água fria num calor de 50 graus, depois que nós passamos pelas paroxítonas. Proparoxítona, todas serão acentuadas. Então vamos pegar algumas aqui. Bêbado, flácido, trânsito. Se você for um cara que gosta de MPB, você vai descobrir que eu estou pegando as palavras de Chico Buarque aqui. Construção, se não me engano. Amor daquela vez como se fosse a última. Chico Buarque é um cara genial, um grande poeta, só abrindo um parênteses, e um grande estudioso da língua. Essa música chamada Construção, Construção. Essa música chamada Construção termina todos os versos em proparoxítona. Então, se você quiser vários exemplos de proparoxítona, lembra de Construção do Chico Buarque, sempre vai ser assim. Tudo bem, pessoal? Essas são as 4 regras principais, ressaltando que eu chamo assim. Por que eu enfatizo isso? Se você for tentar buscar regras principais de acentuação na gramática, você não vai encontrar. Por que chama de principal? Porque é o primeiro lugar por onde eu passo. Então, se eu dou de cara com uma palavra, o primeiro lugar por onde eu passo, onde eu confiro, são as regras dos monossílabos, oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Só que eu vou ter regras diferentes. Palavras, por exemplo, como herói. Sílaba tônica está aqui, ela é uma oxítona. Oxítona terminada em "i" não tem acento. Desisto da palavra? Não. Esse assunto, esse tipo de palavra, nós vamos trabalhar agora no próximo vídeo de acentuação 2, ok? Em breve o vídeo está no ar. Entendendo isso, assista o outro vídeo, porque eles se complementam, claro, são as regras todas. Qualquer dúvida ou comentário, escreve aqui embaixo, curte, compartilha, avisa os amigos e vamos que o próximo vídeo já está chegando. Obrigado!